Marido descobre mistério chocante após a morte da esposa grávida no 8º mês. O telefone tocou, cortando o silêncio sombrio do apartamento de Miguel. O luto pesado o envolvia como um casaco molhado. A imagem da esposa, Ana, sorrindo em suas fotos, parecia uma piada cruel. Eles estavam prestes a se tornarem pais, mas agora ela não estava mais lá. A tragédia havia acontecido tão rapidamente. Um acidente de carro, disseram. Mas algo dentro dele gritava que havia mais. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a receber mensagens anônimas. No início, ele apenas ignorou. É só alguém tentando me provocar, pensou. Mas cada mensagem trazia uma nova revelação, uma nova dúvida. Você acha que foi um acidente? Olhe mais de perto. O aperto no peito só aumentava. Ele decidiu investigar, embora seu coração tivesse despedaçado. Primeiro, ele procurou a sogra, Dona Lúcia, que sempre foi sua confidente. O olhar dela, normalmente caloroso, agora parecia vazio e distante. Ana estava envolvida em coisas que você não conhece, meu filho. As palavras dela o atingiram como uma tempestade. O que poderia ser tão obscuro que ela não poderia compartilhar? Miguel sentia a desconfiança crescer como um monstro sob seu próprio teto. A cada momento ele se perguntava o que mais ele não sabia sobre a mulher que amava. O sogro, Carlos, um influente empresário da construção civil, tornou-se uma sombra ameaçadora. Miguel sempre admirou sua determinação, mas agora a figura dele parecia envolta em mistério e segredos. Alguns murmuravam. Na cidade, sobre os negócios de Carlos, rumores de corrupção e traições. O que Ana realmente sabia? Com o coração disparado, Miguel revisitou as mensagens anônimas. Uma linha ficou marcada em sua mente. Ela sabia demais. A cada investigação, Miguel descobria mais segredos. Descobriu o nome de um contato misterioso de Ana, alguém que nunca ouvira antes. O desespero o guiava. Ele não sabia mais em quem confiar. Seus amigos, sua família, todos pareciam ocultar algo. As noites se tornaram longas e as insônias constantes. O sonho de ter uma família estava se transformando em uma rede de mentiras e traições. Então, uma reviravolta. Miguel encontrou uma evidência que poderia mudar tudo. Um e-mail, uma conversa com aquele contato misterioso. Nele, Ana falava sobre o esquema que poderia arruinar a reputação da família de Carlos. As palavras queimavam em sua mente, uma lanterna na escuridão. O dilema surgia: expor os segredos que podem livrar sua sanidade ou proteger a memória da mulher que amou, mesmo que ela estivesse metida em algo muito maior. Com lágrimas nos olhos, Miguel parou e se questionou. Eu realmente conheci Ana? As sombras dançavam ao seu redor, e ele sentia o chão tremendo sob seus pés. No entanto, a verdade estava ali, à sua frente, e uma voz dentro dele sussurrava que ele precisava saber. Mas a que preço? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado, o laptop aberto na sua frente e a evidência queimando em sua mente. Seu coração batia forte. Ela sabia demais. Aquelas palavras ecoavam, como um alerta sombrio. Ele precisava agir. Com uma determinação hesitante, decidiu comunicar-se com aquele contato misterioso.
Ficou horas, digitando e apagando mensagens. O medo e a ansiedade o dominavam, mas finalmente pressionou enviar. Seria arriscado, mas precisava saber quem era e o que havia entre Ana e essa pessoa. O nó na garganta apertava a cada minuto que passava. O passado é um lugar traiçoeiro, e a verdade estava prestes a desmascarar tudo. Naquela noite, enquanto a cidade se aglomerava em silêncio, o celular vibrou, trazendo um novo mistério, uma nova mensagem anônima. Mas desta vez com um tom de urgência. Encontre o que ela escondeu. O coração de Miguel saltou e uma luz fria percorreu sua espinha. O que Ana poderia ter escondido? Havia algo em casa dele, talvez. A ideia de revirar os restos da vida dela o assustava. Mas não havia escolha. Ele se lançou pelo apartamento, revivendo cada canto. Não encontrou nada, apenas as lembranças. E a dor. Quando tudo parecia perdido, se lembrou da gaveta na mesa de cabeceira dela. Uma gaveta que ele nunca havia mexido. Com mãos trêmulas, puxou a gaveta e a abriu. Havia um diário, um caderno simples, mas com foco em desenhos e anotações. Ele começou a folhear, e cada página que virava trazia mais perguntas do que respostas. Flores, contas e até um poema. Mas o que o pegou de surpresa foi a última página. Naquela página, uma foto. Ele, Ana e uma criança. Mas não é a filha que esperavam. Era uma garota diferente, de cabelos claros, que Miguel não reconheceu. Um nó se formou em seu estômago. O que era essa criança? Ana a conhecia? Quem era? O mundo ao redor de Miguel começou a desmoronar. As memórias da expectativa de paternidade agora estavam manchadas de dúvida. Um barulho quebrou o silêncio. A porta se abriu lentamente. Dona Lúcia, sua sogra, estava ali, com os olhos cheios de lágrimas. Miguel, você não deveria. A expressão dela dizia que algo estava prestes a desmoronar. Ele sentiu um frio na barriga. O que está acontecendo? Quem é essa criança? Questionou, o desespero crescendo dentro dele. Ela era a irmã dela. Dona Lúcia sussurrou, e as palavras dela cortaram o ar como uma faca. Uma irmã que ele nunca soube que existia? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ana não queria que você soubesse. Por quê? O que mais você escondeu? A raiva e a dor se entrelaçavam, e os ecos de sua realidade desmoronam. Havia traição, segredos pesados em sua família. Mas a verdade enfiada ali não terminava. Um grito ecoou da porta de entrada. Carlos, o sogro, estava ali, o rosto vermelho de raiva. Você não deveria ter olhado isso. Com movimentos rápidos, ele avançou em direção a Miguel, um misto de proteção e ameaça. A tensão no ar era palpável. Sua mente, como uma sombra cada vez mais presente. O que mais existe? O que você e Ana esconderam de mim? A resposta pairava no ar, como um grilo que para de saltar no silêncio desconfortável. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Miguel estava pronto para enfrentar a tempestade, mas sua vida nunca mais seria a mesma. E no fundo ele sabia, a revelação de Ana poderia apenas ser a ponta do iceberg. Miguel estava paralisado. O laptop aberto na sua frente e a evidência queimando em sua mente. Seu coração batia forte. Ela sabia demais. Aquelas palavras ecoavam como um alerta sombrio. Ele precisava agir. Com uma determinação hesitante, decidiu comunicar-se com aquele contato misterioso. Ficou horas digitando e apagando mensagens. O medo e a ansiedade o dominavam, mas finalmente pressionou enviar. Seria arriscado, mas precisava saber quem era e o que havia entre Ana e essa pessoa. O nó na garganta apertava a cada minuto que passava. O passado é um lugar traiçoeiro,
e a verdade estava prestes a desmascarar tudo. Naquela noite, enquanto a cidade se aglomerava em silêncio, o celular vibrou, trazendo um novo mistério. Uma nova mensagem anônima, mas desta vez com um tom de urgência. Encontre o que ela escondeu. O coração de Miguel saltou, e uma luz fria percorreu sua espinha. O que Ana poderia ter escondido? Havia algo em casa dele, talvez? A ideia de revirar os restos da vida dela o assustava, mas não. Havia escolha. Ele se lançou pelo apartamento, revivendo cada canto. Não encontrou nada, apenas as lembranças e a dor. Quando tudo parecia perdido, lembrou-se da gaveta na mesa de cabeceira dela. Uma gaveta que ele nunca havia mexido. Com mãos trêmulas, puxou a gaveta e a abriu. Havia um diário, um caderno simples, mas com foco em desenhos e anotações. Ele começou a folhear, e cada página que virava trazia mais perguntas do que respostas. Flores, contas e até um poema. Mas o que o pegou de surpresa foi a última página. Naquela página, uma foto. Ele, Ana e uma criança. Mas não era a filha que esperavam. Era uma garota diferente, de cabelos claros, que Miguel não reconheceu. Um nó se formou em seu estômago. O que era essa criança? Ana a conhecia? Quem era? O mundo ao redor de Miguel começou a desmoronar. As memórias da expectativa de paternidade agora estavam manchadas de dúvida. Um barulho quebrou o silêncio. A porta se abriu lentamente. Dona Lúcia, sua sogra, estava ali, com os olhos cheios de lágrimas. Miguel, você não deveria. A expressão dela dizia que algo estava prestes a desmoronar. Ele sentiu um frio na barriga. O que está acontecendo? Quem é essa criança? Questionou, o desespero crescendo dentro dele. Ela era a irmã dela. Dona Lúcia sussurrou e as palavras dela cortaram o ar como uma faca. Uma irmã que ele nunca soube que existia? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ana, não queria que você soubesse. Por quê? O que mais você escondeu? A raiva e a dor se entrelaçavam, e os ecos de sua realidade desmoronam. Havia traição, segredos pesados em sua família. A verdade enfiada ali não terminava. Um grito ecoou da porta de entrada. Carlos, o sogro, estava ali, o rosto vermelho de raiva. Você não deveria ter olhado isso. Com movimentos rápidos, ele avançou em direção a Miguel, um misto de proteção e ameaça. A tensão no ar era palpável. Padrasto, sogra e um homem angustiado, cercados por um mistério obscuro. Miguel se viu no centro de uma tempestade. Ele não sabia mais em quem confiar, e a foto, a imagem daquela criança desconhecida, ficava gravada em sua mente, como uma sombra cada vez mais presente. O que mais existe? O que você e Ana esconderam de mim? A resposta pairava no ar, como um grilo que para de saltar no silêncio desconfortável. Mas antes que Dona Lúcia pudesse falar novamente, um estrondo ecoou do fundo do apartamento. Era como se algo tivesse quebrado, ou alguém tivesse derrubado uma estante. Miguel virou-se rápido, o coração na garganta, e o que ele viu paralisou seu corpo. Uma figura surgiu no corredor. Uma mulher com a mesma aparência de Ana, mas com uma aura muito diferente. Seus olhos eram frios e um sorriso torto desenhava seu rosto. Você não me reconhece, né, Miguel? A voz dela era suave, mas carregava uma ameaça palpável. Eu sou a verdadeira irmã dela, aquela que você nunca soube que existia. Ana tinha um segredo, e você não era parte dele. Miguel sentiu o mundo girar. O que você quer? Ele mal conseguiu pensar. A mulher caminhou mais perto, e a expressão dele se contorceu entre a surpresa e a incredulidade. Quero que você saiba a verdade sobre sua esposa,
e sobre o que ela escondeu de todos nós. A frase final soltou um frio na espinha dele. O que mais Ana havia escondido? A tensão crescia, e Miguel sabia que estava prestes a desvendar algo muito maior do que poderia imaginar. A luz dos abajures começou a piscar, como se o universo estivesse pressionando um botão de reset. Em meio à confusão, uma parte dele soube que a tormenta ainda estava longe do fim. Quais segredos horríveis ainda estavam escondidos nas sombras? E mais importante, Ana sempre foi quem parecia ser? Miguel estava congelado, a sala preenchida com um silêncio desconfortável, e a figura que se aproximava conservava a mesma aparência de Ana, mas havia algo de sombrio em seus olhos. Ele queria acreditar que era tudo uma armadilha, uma vingança cruel. Quem é você? As palavras saíram no fio da voz. A mulher sorriu, e seu sorriso não oferecia conforto. Meu nome é Clara, sua verdadeira cunhada. A revelação caiu como um pesado manto sobre Miguel. Ana sempre me protegeu, sempre escondeu quem eu sou. Ele sentiu a respiração falhar, um nó se formando em sua garganta. Como assim? A verdadeira cunhada? A raiva e o medo se fundiram em um turbilhão dentro dele. Mas por quê? O que você quer? A pergunta saiu em um sussurro, quase uma súplica. Ao fundo, Dona Lúcia observava, e o medo em seu olhar parecia testemunhar o que estava para vir. Clara riu de maneira suave, mas havia algo de maligno em seu tom. O que eu quero? A verdade, Miguel. Você merece saber. Ela caminhou mais perto, e os traços de seu rosto se suavizaram. Ana não foi apenas uma esposa comum. Ela tinha um passado que nunca poderia escapar. Seu olhar penetrante fez com que Miguel se sentisse nu, exposto. Antes que ele pudesse processar, Clara continuou. Ana, não. Era apenas a mulher que você conhecia. Ela fez escolhas que afetaram não só a vida dela, mas também a sua. O chão parecia ceder sob seus pés. Ela foi parte de algo muito maior, muito perigoso. E então, num gesto abrupto, Clara puxou de um bolso um pedaço de papel amarelado e atirou para Miguel. Ele olhou com cautela, sentindo o coração acelerar. Com mãos trêmulas, abriu o papel. Era um documento, uma certidão de nascimento e o nome da criança na foto que vira antes. O sobrenome era o mesmo de Clara. Quem é essa criança? Ela é a prova do que você não sabe. As palavras de Clara eram frias, como se cada uma fosse uma adaga. A filha que Ana teve e depois deu para adoção. Meu projeto nunca foi só protegê-la, mas também recuperar o que era meu. O desespero tomou conta de Miguel. Tudo parecia desmoronar. Justo quando ele estava prestes a fazer mais perguntas, um barulho ensurdecedor retumbou no corredor. Uma explosão? Ele olhou para Dona Lúcia, que estava paralisada, os olhos arregalados. O que foi isso? Miguel gritou. E uma onda de medo invadiu, fazendo crer que o pior ainda estava por vir. A porta principal se abriu com força, e a figura de Carlos irrompeu. O que você está fazendo aqui, Clara? Sua voz era um rugido, uma tempestade em forma de homem. Clara, com um olhar de desdém, retrocedeu um passo. A tensão era palpável. Miguel poderia cortar com uma faca. Você não pode entrar, Carlos, Miguel gritou, mas a situação já havia fugido ao seu controle. Carlos puxou Clara para trás, e a briga que se formou lançou o apartamento em um caos absoluto. As vozes ecoavam, pleiteando verdades, gritos de raiva e medo. No meio da confusão, uma figura encapuzada saiu das sombras. Miguel sentiu um calafrio. Chegou a hora! Gritou a figura, avançando em direção a eles. Sem tempo para pensar, Miguel se lançou para proteger Dona Lúcia. Mas a figura parou. A amizade que você teve com Ana nunca foi pura, Miguel, disse com uma voz rouca, penetrante. Ela nunca lhe contou a verdade.
Há muito mais do que você imagina. Como se o mundo tivesse parado. All his relationships, his life was turning into a whirlwind, and the reality he had built was dissolving em fumaça. O que mais estava escondido? O que seria dessa promessa de futuro que ele tinha na cabeça? A certeza de que tudo estava prestes a mudar era imbatível. E no silêncio que se seguiu, Miguel sabia que a verdade, aquela que se escondia nas sombras, estava prestes a emergir. E muito provavelmente, sua vida nunca mais seria a mesma. O que estava em jogo era mais do que ele poderia suportar. Miguel estava congelado, a sala preenchida com um silêncio desconfortável e a figura que se aproximava conservava a mesma aparência de Ana, mas havia algo de sombrio em seus olhos. Ele queria acreditar que era tudo uma armadilha, uma vingança cruel. Quem é você? As palavras saíram no fio da voz. A mulher sorriu, e seu sorriso não oferecia conforto. Meu nome é Clara, sua verdadeira cunhada. A revelação caiu como um pesado manto sobre Miguel. Ana sempre me protegeu, sempre escondeu quem eu sou. Ele sentiu a respiração falhar, um nó se formando em sua garganta. Como assim? A verdadeira cunhada. A raiva e o medo se fundiram em um turbilhão dentro dele. Mas por quê? O que você quer? A pergunta saiu em um sussurro, quase uma súplica. Ao fundo, Dona Lúcia observava, e o medo em seu olhar parecia testemunhar o que estava por vir. Clara riu de maneira suave, mas havia algo de maligno em seu tom. O que eu quero? A verdade, Miguel. Você merece saber. Ela caminhou mais perto e os traços de seu rosto se suavizaram. Ana não foi apenas uma esposa comum. Ela tinha um passado que nunca poderia escapar. Seu olhar penetrante fez com que Miguel se sentisse nu, exposto. Antes que ele pudesse processar, Clara continuou. Ana não era apenas a mulher que você conhecia. Ela fez escolhas que afetaram não só a vida dela, mas também a sua. O chão parecia ceder sob seus pés. Ela foi parte de algo muito maior, muito perigoso. E então, num gesto abrupto, Clara puxou de um bolso um pedaço de papel amarelado e atirou para Miguel. Ele olhou com cautela, sentindo o coração acelerar. Com mãos trêmulas, abriu o papel. Era um documento, uma certidão de nascimento, e o nome da criança na foto que vira antes. O sobrenome era o mesmo de Clara. Quem é essa criança? Ela é a prova do que você não sabe. As palavras de Clara eram frias, como se cada uma fosse uma adaga. A filha que Ana teve e depois deu para adoção. Meu projeto nunca foi só protegê-la, mas também recuperar o que era meu. O desespero tomou conta de Miguel. Tudo parecia desmoronar. Justo quando ele estava prestes a fazer mais perguntas, um barulho ensurdecedor retumbou no corredor. Uma explosão? Ele olhou para Dona Lúcia, que estava paralisada, os olhos arregalados. O que foi isso? Miguel gritou. E uma onda de medo invadiu, fazendo-o crer que o pior ainda estava por vir. A porta principal se abriu com força e a figura de Carlos irrompeu. O que você está fazendo aqui, Clara? Sua voz era um rugido, uma tempestade em forma de homem. Clara, com um olhar de desdém, retrocedeu um passo. A tensão era palpável. Miguel poderia cortar com uma faca. Você não pode entrar, Carlos, Miguel gritou, mas a situação já havia fugido ao seu controle. Carlos puxou Clara para trás, e a briga que se formou lançou o apartamento em um caos absoluto. As vozes ecoavam, pleiteando verdades, gritos de raiva e medo. No meio da confusão, uma figura encapuzada saiu das sombras. Miguel sentiu um calafrio. Chegou. A hora! Gritou a figura, avançando em direção a eles. Sem tempo para pensar, Miguel se lançou para proteger Dona Lúcia, mas a figura parou.
A amizade que você teve com Ana nunca foi pura, Miguel, disse com uma voz rouca, penetrante. Ela nunca lhe contou a verdade. Há muito mais do que você imagina. Como se o mundo tivesse parado. Todas as suas relações, sua vida se tornava um turbilhão, e a realidade que ele havia construído estava se dissolvendo em fumaça. A figura encapuzada avançou um passo, e Miguel teve a nítida impressão de já ter visto aquele rosto. Uma sensação de reconhecimento o atingiu como um golpe. Não, não pode ser. Ele sussurrou, tentando juntar as peças. A figura puxou o capuz para trás, revelando um familiar, alguém que Miguel jamais esperaria ver ali. Guilherme, seu melhor amigo de infância. Foi você? Você sabia de tudo? A voz de Miguel estava repleta de incredulidade. Guilherme, agora com um olhar sombrio, respondeu: Eu tentei proteger você. Ana não era quem você pensava. Esta história vai muito além de nós. A sala mergulhou em um silêncio tenso, enquanto todos trocavam olhares confusos. O verdadeiro peso da revelação ainda pairava no ar. Mas o que isso significa? Miguel perguntou, a angústia se espalhando por seu peito. O coração palpitava em seu peito e ele havia perdido toda a noção de tempo e lugar. O peso das palavras de Guilherme o atordoou. Ele se virou para Clara e Dona. Lúcia, buscando respostas. Que segredos estavam escondidos? O que mais a Ana escondeu e quem tinha um papel nisso? Antes que alguém pudesse responder, outro barulho ecoou pela casa, desta vez vindo da janela. Um brilho intenso invadiu o ambiente. Miguel virou-se rapidamente e, ao olhar para o exterior, viu uma luz ofuscante se aproximando. Séries de flashes brilhantes iluminavam a escuridão da noite. O pânico aumentou, enquanto Miguel, com o coração na boca, se perguntava se algo muito pior estava prestes a atingir sua vida. A certeza de que a verdade estava prestes a vir à tona gerou um misto de esperança e terror. O futuro estava incerto, mas naquela sala tumultuada, Miguel sabia que as revelações ainda estavam longe de acabar. E a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde a verdade poderia levá-lo? Miguel estava congelado, a sala preenchida com um silêncio desconfortável, e a figura que se aproximava conservava a mesma aparência de Ana. Mas havia algo de sombrio em seus olhos. Ele queria acreditar que era tudo uma armadilha, uma vingança cruel. Quem é você? As palavras saíram com esforço. A mulher sorriu, e seu sorriso não oferecia conforto. Meu nome é Clara, sua verdadeira cunhada. A revelação caiu como um peso sobre Miguel. Ana sempre me protegeu, sempre escondeu quem eu sou. Ele sentiu a respiração falhar, um nó se formando em sua garganta. Como assim? A verdadeira cunhada? Raiva e medo se fundiram em um turbilhão dentro dele. Por quê? O que você quer? A pergunta saiu em um sussurro, quase uma súplica. Ao fundo, Dona Lúcia observava, e o medo em seu olhar parecia testemunhar o que estava prestes a acontecer. Clara riu suavemente, mas havia algo maligno em seu tom. O que eu quero? A verdade, Miguel. Você merece saber. Ela caminhou mais perto e os traços de seu rosto se suavizaram. Ana não foi apenas uma esposa comum. Ela tinha um passado que nunca poderia escapar. Seu olhar penetrante fez Miguel se sentir exposto. Antes que ele pudesse processar, Clara continuou. Ana não era apenas a mulher que você conhecia. Ela fez escolhas que afetaram não só a vida dela, mas também a sua. O chão parecia ceder sob seus pés. Ela foi parte de algo muito maior e perigoso. Abruptamente, Clara puxou um pedaço de papel amarelado e atirou para Miguel. Ele olhou com cautela, sentindo o coração acelerar. Com mãos trêmulas, ele abriu o papel. Era uma certidão de nascimento e o nome da criança na foto que vira antes. O sobrenome era o mesmo de Clara.
Quem é essa criança? Ela é a prova do que você não sabe. As palavras de Clara eram mortais. A filha que Ana teve e deu para adoção. Meu projeto nunca foi só proteger Ana, mas também recuperar o que era meu. Miguel sentiu tudo desmoronar. Justo quando estava prestes a fazer mais perguntas, um barulho ensurdecedor retumbou pelo corredor. Ele olhou para a dona, Lúcia, que parecia congelada, os olhos arregalados. "O que foi isso?" Miguel gritou, uma onda de medo percorrendo sua espinha. A porta principal se abriu com força. A figura de Carlos irrompeu. "O que você está fazendo aqui, Clara?" Sua voz era um rugido. Clara, com um olhar de desdém, retrocedeu. A tensão era palpável. "Carlos, não!" Miguel gritou, mas Carlos já tinha puxado Clara para trás. Então, tudo desmoronou. Um voo de socos começou. Miguel se viu no meio de um turbilhão. "Parem!" gritou. Mas a luta não parou. Carlos, cego pela raiva, trocava golpes com Clara, e Miguel estava completamente perdido. Ele não sabia se deveria ajudar ou ficar parado. Ouvia as vozes ecoando, gritos de raiva e medo. Nesse instante, a figura encapuzada saiu das sombras. Miguel sentiu um calafrio. "Chegou a hora!" gritou a figura, avançando para eles. Miguel se lançou na frente de Dona Lúcia, mas a figura parou. "A amizade que você teve com Ana nunca foi pura", disse com uma voz rouca. "Ela nunca lhe contou a verdade. Há muito mais do que você imagina." Era como se o tempo tivesse parado. Miguel se lembrou de todas as pequenas mentiras, as evasivas de Ana. A figura então puxou o capuz para trás, revelando um rosto conhecido. "Guilherme, seu melhor amigo de infância." "Foi você? Você sabia de tudo?" Miguel estava atordoado. Guilherme, agora com um olhar sombrio, disse: "Eu tentei proteger você. Ana não era quem você pensava. Esta história vai muito além de nós." Enquanto as palavras de Guilherme ecoavam, um sorriso cruzou o rosto de Clara. "Viu? Ele sempre soube. E agora, Miguel, você também vai saber." O que ela disse fez o coração de Miguel acelerar. Antes que pudesse reagir, um estrondo veio de fora. Vidros quebrando e gritos. A janela explodiu e um grupo de homens armados invadiu o apartamento. A adrenalina tomou conta. "Miguel!" gritou Dona Lúcia. A sala virou caos enquanto os homens exigiam respostas. Miguel mal teve tempo de pensar. Ele olhou para Guilherme e Clara. E a última coisa que ele ouviu antes de tudo desmoronar foi: "Vocês não deveriam estar aqui. O passado finalmente voltou." E a única pergunta que permaneceu em sua mente foi: quem realmente estava no controle? A verdade parecia se desfazer em fumaça, enquanto a realidade, uma vez mais, se tornava uma armadilha mortal. Miguel estava congelado, a sala preenchida com um silêncio desconfortável, e a figura que se aproximava conservava a mesma aparência de Ana. Mas havia algo de sombrio em seus olhos. Ele queria acreditar que era tudo uma armadilha, uma vingança cruel. "Quem é você?" As palavras saíram com esforço. A mulher sorriu, e seu sorriso não oferecia conforto. "Meu nome é Clara, sua verdadeira cunhada." A revelação caiu como um peso sobre Miguel. "Ana sempre me protegeu, sempre escondeu quem eu sou." Ele sentiu a respiração falhar, um nó se formando em sua garganta. Como assim, a verdadeira cunhada? Raiva e medo se fundiram em um turbilhão dentro dele. "Mas por quê? O que você quer?" A pergunta saiu em um sussurro, quase uma súplica. Ao fundo, Dona Lúcia observava, e o medo em seu olhar parecia testemunhar o que estava prestes a acontecer. Clara riu suavemente, mas havia algo maligno em seu tom. "O que eu quero? A verdade, Miguel. Você merece saber." Ela caminhou mais perto, e os traços de seu rosto se suavizaram. Ana não foi apenas uma esposa comum. Ela tinha um passado que nunca poderia escapar.
Seu olhar penetrante fez Miguel se sentir exposto. Antes que ele pudesse processar, Clara continuou. Ana não era apenas a mulher que você conhecia. Ela fez escolhas que afetaram não só a vida dela, mas também a sua. O chão parecia ceder sob seus pés. Ela foi parte de algo muito maior e perigoso. Abruptamente, Clara puxou um pedaço de papel amarelado e atirou para Miguel. Ele olhou com cautela, sentindo o coração acelerar. Com mãos trêmulas, ele abriu o papel. Era uma certidão de nascimento e o nome da criança na foto que vira antes. O sobrenome era o mesmo de Clara. Quem é essa criança? Ela é a prova do que você não sabe. As palavras de Clara eram mortais. A filha que Ana teve e deu para adoção. Meu projeto nunca foi só proteger Ana, mas também recuperar o que era meu. Miguel sentiu tudo desmoronar. Justo quando estava prestes a fazer mais perguntas, um barulho ensurdecedor reverberou pelo corredor, um estrondo seguido de gritos. Ele olhou para Dona Lúcia, que parecia congelada, os olhos arregalados. — O que foi isso? Miguel gritou, uma onda de medo percorrendo sua espinha. A porta principal se abriu com força. A figura de Carlos irrompeu, furioso. — O que você está fazendo aqui, Clara? Sua voz era um rugido. Clara, com um olhar de desdém, retrocedeu. A tensão era palpável. — Carlos, não! Miguel gritou. Mas Carlos já tinha puxado Clara para trás. Então, tudo desmoronou. A luta começou, cada um tomando lados, ouvindo gritos. Apartamento. Chegou a hora, gritou a figura, avançando em direção a eles. Miguel sentiu uma onda de pânico. Ele se colocou na frente de Dona Lúcia. A amizade que você teve com Ana nunca foi pura, disse a figura com uma voz rouca, ecoando na sala. Ela nunca lhe contou a verdade. Há muito mais do que você imagina. Era como se o tempo tivesse parado. Miguel se lembrou de todas as pequenas mentiras, as evasivas de Ana. A figura então puxou o capuz para trás, revelando um rosto que ele nunca esperaria ver. Guilherme, seu melhor amigo de infância. Guilherme, você? Como? Por que você está aqui? Miguel ficou atordoado. Guilherme, com um olhar sombrio, disse: Eu tentei proteger você. Ana não era quem você pensava. Esta história vai muito além de nós. A sala ruiu com a gravidade daquelas palavras. Clara sorriu, quase satisfeita. Viu? Ele sempre soube. E agora, Miguel, você também vai saber. E nesse momento tudo mudou. Guilherme se virou para os homens armados que invadiram o apartamento. Ele fez um gesto e, instantaneamente, eles se afastaram da luta em curso. Vocês acham que estão seguros aqui? Isso não passa de um pequeno jogo. A voz de Guilherme era fria. Ana não só teve uma filha. Ela fez parte de um esquema muito maior. Um plano que poderia acabar com todos vocês. Miguel sentiu o chão desmoronar. Que plano? Que filha? O que você está dizendo? O desespero tomou conta dele. A verdade que ele temia, a que nunca quis acreditar, agora estava à vista. Guilherme olhou diretamente nos olhos de Miguel com uma intensidade assustadora. O que você não sabe é que Ana nunca realmente morreu. Saibam que isso é apenas o começo. E com isso, ele fez um sinal e uma porta se abriu lentamente. De dentro dela, uma criança pequena apareceu, segurando um brinquedo, o olhar inocente e curioso. Clareou o ambiente, revelando outra face de Ana, mas desta vez, nua em sua verdade. A mesma essência, mas cercada de uma aura sinistra. Miguel ficou paralisado. Ele mal podia processar o que via. A pequena, com o mesmo sobrenome da certidão, parecia um eco de tudo o que ele havia perdido. E ao mesmo tempo, a chave para tudo. A sala tornou-se um campo de batalha entre o passado e o presente. A única pergunta que ficou reverberando em sua mente foi:
Quem realmente era Ana e que segredos ela ainda escondia? Miguel estava congelado, a sala preenchida com um silêncio desconfortável, e a figura que se aproximava conservava a mesma aparência de Ana. Mas havia algo de sombrio em seus olhos. Ele queria acreditar que era tudo uma armadilha, uma vingança cruel. Quem é você? As palavras saíram com esforço. A mulher sorriu, e seu sorriso não oferecia conforto. Meu nome é Clara, sua verdadeira cunhada. A revelação caiu como um peso sobre Miguel. Ana sempre me protegeu, sempre escondeu quem eu sou. Ele sentiu a respiração falhar, um nó se formando em sua garganta. Como assim? A verdadeira cunhada? Raiva e medo se fundiram em um turbilhão dentro dele. Mas por quê? O que você quer? A pergunta saiu em um sussurro, quase uma súplica. Ao fundo, Dona Lúcia observava, e o medo em seu olhar parecia testemunhar o que estava prestes a acontecer. Clara riu suavemente, mas havia algo maligno em seu tom. O que eu quero? A verdade, Miguel. Você merece saber. Ela caminhou mais perto, e os traços de seu rosto se suavizaram. Ana não foi apenas uma esposa comum. Ela tinha um passado que nunca poderia escapar. Seu olhar penetrante fez Miguel se sentir exposto. Antes que ele pudesse processar, Clara continuou. Ana não era apenas a mulher que você conhecia. Ela fez escolhas que afetaram não só a vida dela, mas também a sua. O chão parecia ceder sob seus pés. Ela foi parte de algo muito maior e perigoso. Abruptamente, Clara puxou um pedaço de papel amarelado e atirou para Miguel. Ele olhou com cautela, sentindo o coração acelerar. Com mãos trêmulas, ele abriu o papel. Era uma certidão de nascimento e o nome da criança na foto que vira antes. O sobrenome era o mesmo de Clara. Quem é essa criança? Ela é a prova do que você não sabe. As palavras de Clara cortaram. A filha que Ana teve e deu para a adoção. Meu projeto nunca foi só proteger Ana, mas também recuperar o que era meu. Miguel sentiu tudo desmoronar. Justo quando estava prestes a fazer mais perguntas, um barulho estrondoso reverberou pelo corredor, seguido de gritos. Ele olhou para Dona Lúcia, que parecia congelada, os olhos arregalados. — O que foi isso? Miguel gritou, uma onda de medo percorrendo sua espinha. A porta principal se abriu com força. A figura de Carlos irrompeu. — O que você está fazendo aqui, Clara? Sua voz era um rugido. Clara, com um olhar de desdém, retrocedeu. A tensão era palpável. — Carlos, não! Miguel gritou, mas Carlos já tinha puxado Clara para trás. Então, tudo desmoronou. A luta começou, cada um tomando lados. Miguel se viu em meio ao caos e não sabia o que fazer. Mas antes que Miguel pudesse agir, uma sombra apareceu. Uma figura encapuzada surgiu do fundo do apartamento. — Chegou a hora! Gritou a figura, avançando em direção a eles. Miguel se colocou na frente de Dona Lúcia. — A amizade que você teve com Ana nunca foi pura, disse a figura com uma voz rouca. Ela nunca lhe contou a verdade. Há muito mais do que você imagina. Era como se o tempo tivesse parado. Miguel se lembrou de todas as pequenas mentiras, as evasivas de Ana. A figura então puxou o capuz para trás, revelando um rosto que ele nunca esperaria ver. Guilherme, seu melhor amigo de infância. — Guilherme? Você? Como? Por que você está aqui? Miguel ficou atordoado. Guilherme, com um olhar sombrio, disse: — Eu tentei proteger você. Ana não era quem você pensava. Esta história vai muito além de nós. A sala ruiu com a gravidade daquela revelação. Clara sorriu, quase satisfeita. Viu? Ele sempre soube. E agora, Miguel, você também vai saber. E nesse momento tudo mudou. Guilherme se virou para os homens armados que invadiram o apartamento. Ele fez um gesto,
e instantaneamente eles se afastaram da luta em curso. Mas quem eram esses homens? A pergunta ecoava na mente de Miguel. O pânico subiu, sufocante. Você está em perigo, Miguel. Ele olhou para todos ao seu redor. Tudo parecia uma armadilha elaborada. O que mais estava escondido? Então a pequena que tinha aparecido, mais uma vez, começou a chorar. O choro se intensificou, ecoando na sala, e a atmosfera ficou elétrica. Miguel avançou instintivamente. Fica calma, garota. Ele estendeu a mão, mas ao fazer isso, Clara se aproximou e segurou a menina com firmeza. Não se aproxime! Ela gritou, os olhos brilhando de uma forma que Miguel nunca havia visto. Você não sabe o que ela representa! Antes que Miguel pudesse entender, uma luz brilhante surgiu na janela, inundando o ambiente. Ele se virou e o que viu o fez gelar. Era uma van com as portas abertas, homens uniformizados saindo rapidamente. É hora de ir, Clara! Gritaram. Miguel sentiu um calafrio. Essa van ele havia visto antes. O passado retornava como uma onda poderosa, pronta para arrastá-lo. Então, a transformação definitiva aconteceu. Clara olhou para a menina e, com um sorriso cruel, disse: Hora de você descobrir a verdade, Miguel. Prepare-se para ter seu mundo virado de cabeça para baixo. E antes que pudesse reagir, ela desapareceu na noite, levando a criança com ela. O olhar de Miguel se fixou em Guilherme, aguardando respostas. A incerteza o consumia. O que a menina significava? O que mais ele não sabia sobre Ana? Sua mente girava em um turbilhão, e a pergunta que ecoava em seu coração era até onde essa nova revelação poderia levá-lo. Miguel estava paralisado, o coração batendo descontroladamente. A sala mergulhou em um silêncio sombrio após a declaração de Clara. Quem é você? A pergunta saía entrecortada, sufocada por uma mistura de incredulidade e pavor. A mulher diante dele, com o mesmo semblante da esposa que ele perdera, estava prestes a desvendar segredos que ele nunca imaginou. Clara apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente não sabe, Miguel. O que aconteceu com Ana e o que acontece agora define tudo. Então, não conseguindo suportar mais, Clara puxou o papel amarelado novamente e entregou a Miguel. Ele franziu o senho. Isso é uma certidão de nascimento? E essa criança? A voz dele falhou, enquanto o terror começava a descer como um peso em seu peito. É a nossa irmã, Miguel. Ana a teve quando ainda era muito nova. E sim, ela deu para adoção. Mas não era só isso. Você acha que foi apenas uma escolha? Não. O tom dela crescia em intensidade como se a verdade estivesse prestes a explodir. Nesse momento, Carlos entrou na sala, a raiva estampada em seu rosto. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para as duas mulheres, depois para Miguel, a confusão estampada no olhar dele. Clara, você ficou louca? Louca? Ela girou na direção dele. Não sou eu quem esconde a verdade. Você é quem está protegendo os segredos da família. Dona Lúcia, que observava em silêncio, finalmente interveio, com a voz trêmula. Chega! O que exatamente vocês esconderam de Miguel? A tensão tornava-se palpável. Miguel sentia que o ambiente estava prestes a explodir. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. E essa menina? O que aconteceu com ela? A mãe que era Ana, quem era realmente? Ela não é a única que esconde coisas, Carlos disparou, agitando a mão. Você não sabe a metade do que acontece aqui, Miguel. Ana não merecia a vida que teve. Nesse instante, a realidade virou de cabeça para baixo. Um barulho ensurdecedor ecoou da porta de entrada, e a sala tremeu. O som era seguido por gritos apavorados de vozes que ele não reconhecia. Miguel virou-se e viu a porta se abrir com um estrondo, revelando um grupo de homens armados. Imediatamente, a adrenalina tomou conta de todos.
Miguel se lançou à frente de Dona Lúcia. "O que estão fazendo aqui?" gritou, mas as palavras mal deixaram seus lábios. "Desculpe, Miguel, mas é hora de você saber de toda a verdade." Um deles, com a voz ríspida, apontou para Clara. "Ela é a chave para tudo. E você, Miguel, ficará no caminho." O choque da revelação colidiu dentro de Miguel. Clara? A chave? Ele percebeu que estava em um jogo muito maior do que imaginava. Enquanto um dos homens se aproximava, algo dentro de Miguel se rompeu. Ele não pôde suportar. "Quem são vocês? O que querem? Você realmente quer saber?" A voz do homem ecoou na sala tensa. "Ana fez parte de um esquema maior. E você? Você não é quem pensa que é." A frase cortou o ar. A atenção dele se voltou novamente para Clara, que agora estava pálida, quase assustada. "O que você escondeu de mim?" A voz dele veio como um sussurro, e então veio a última bomba. "Ana não era sua esposa, Miguel", disse o mesmo homem. "Ela era uma agente. E você é também parte dessa história." Foi como se o mundo ao redor de Miguel tivesse girado descontrolado. O que ele estava ouvindo parecia absurdo. Ele buscou respostas nos olhos de Clara, mas a expectativa foi substituída por uma mistura de tristeza e medo. "Você sabe o que isso significa?" Clara finalmente murmurou. "Não podemos mais voltar. A verdade sempre vem à tona." E enquanto a realidade balançava e ameaçava desmoronar, Miguel não tinha certeza de nada. Amigos, família, até a memória da mulher que amava, tudo agora estava em dúvida. Mas antes que pudesse absorver toda a confusão, os homens armados avançaram. A única coisa que Miguel sabia era que não estava preparado para o que viria a seguir. "O que vai acontecer agora?" gritou. Mas a sala ressoou com os ecos do estrondo da porta e os sentimentos de traição que agora transbordavam. E no fundo, uma pergunta se formava: quem ele realmente era? Ana olhou para o céu. O sol estava se pondo, tingindo tudo de um laranja brilhante. O ar estava pesado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. A última batalha contra os mercenários havia deixado marcas profundas. Ela sentia dor nos músculos, mas o que pesava mais era a cicatriz que a missão tinha deixado em seu coração. Rafael, ao seu lado, parecia tão exausto quanto ela. Seus olhos carregavam um brilho de determinação, mas também de tristeza. O sonho de um futuro juntos estava quase sendo obliterado pela brutalidade dos últimos dias. "Estamos quase lá", ele disse, a voz trêmula. Ela sentiu, mas internamente a dúvida a consumia. Eles tinham vencido, mas a que custo? Enquanto se afastavam, um grupo de pessoas a cercou. Os rostos eram conhecidos, amigos que haviam perdido tudo, mas que ainda estavam ali, aplaudindo, vendo-os como heróis. Mas Ana não se sentia assim. Os olhares de gratidão, os abraços apertados, tudo isso vinha com um peso que ela não conseguia ignorar. "Você fez o que pôde", sussurrou Clara, uma das sobreviventes, com lágrimas nos olhos. Ana sentiu um nó na garganta. Como era duro ver a dor dos outros refletida em si mesma. Mas a voz distante de seu pai ecoava em sua memória. "Sempre lute pelo que é certo." E ela havia lutado. Mas será que isso era suficiente? O clima parecia mais ácido conforme se aproximavam do acampamento. O ambiente amigável agora tinha um tom sombrio. Mais perto, um homem se ergueu, sua postura rígida, indicando que algo estava errado. "Precisamos discutir os planos para o futuro", disse ele com um olhar grave. Ana poderia ver que havia mais tempestades pela frente. Rafael segurou a mão de Ana, como quem tenta transmitir coragem. Aquela conexão entre eles, mesmo em momentos tensos, era um fio de esperança. Mas assombros ainda povoavam suas mentes. Os mercenários poderiam ter sido derrotados,
Mas o que seria da confiança que tinham um no outro? A dúvida começa a machucá-los mais do que as feridas visíveis. O céu agora era um mar de cores escuras, e o vento trazia o cheiro da terra molhada. A chuva estava a caminho. Em meio a tudo isso, Ana percebeu que a luta não estava apenas para restaurar seu mundo, mas também para encarar os fantasmas do passado. E se tudo isso voltar? Rafael perguntou, como se estivesse lendo seus pensamentos. Era a pergunta que todos temiam. E assim, enquanto os rostos à sua volta se iluminavam com promessas de um novo começo, Ana se sentia mais perdida do que nunca. Seria mesmo possível reconstruir? O que perderam? Bem no fundo, uma voz dizia que esse era apenas o começo de uma nova batalha. E é isso, minha gente. A jornada de Ana e Rafael deixou muito a refletir. O futuro permanece incerto, e essa incerteza fere tanto quanto qualquer dor física. Agora, eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada.